Nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 10, e vamos começar por ler um versículo. Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14 e verso 10. Que diz assim a palavra do Senhor neste versículo: O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Eu queria começar por chamar a nossa atenção para a primeira parte deste versículo, que nos diz que o coração, ou seja, o próprio, conhece, ele sim conhece verdadeiramente qual é a sua amargura, qual é o seu sofrimento. Quantas vezes nós temos à nossa volta pessoas que estão a sofrer e nós tentamos dizer que não penses nisso, tudo vai passar. Para nós que estamos de fora, de facto tudo é muito fácil. Mas quem sofre, quem está a viver uma determinada situação que lhe causa realmente amargura, que lhe causa sofrimento, somente esse sabe verdadeiramente a dor que vai no seu coração, o sofrimento que de facto vai no seu coração. E eu lembrei-me deste versículo, que na sexta-feira estava a falar com um senhor já de alguma idade, e estávamos a falar de facto da vida, dos problemas, porque de facto vivemos num mundo onde à nossa volta o que há é dor, o que há é sofrimento, o que há é de facto angústia. E este homem, ele falava da sua própria experiência, como particularmente de uma situação que ele viveu com um familiar, em que ele dizia que ficou de tal maneira obcecado por aquela situação, que neste caso era um cunhado que fez sofrer grandemente a irmã, que era a sua esposa, e o homem dizia: eu pensava naquilo de noite e de dia, eu não pensava noutra coisa, e mais ainda, eu só pensava: como é que eu hei de acabar com este indivíduo? Porque o sofrimento que ele está a causar à minha família é tão grande que eu não estou a aguentar, não estou a suportar toda esta situação. Ele dizia: eu não dormia a pensar naquilo. Até que de facto os filhos se aperceberam e o ajudaram a ultrapassar a situação. Mas podemos dizer que a situação não está totalmente ultrapassada, porque a relação com essa pessoa, ela não existe, e portanto a situação não está ultrapassada. A pessoa vive obcecada por aquela situação, a amargura é tão grande no seu coração que ela não consegue ver absolutamente mais nada. E por isso, algumas vezes, este tipo de situações acabam de facto em tragédia, porque leva realmente as pessoas a cometerem loucuras que depois acabam por vir a arrepender-se. Mas o que é um facto é que naquele momento, naquela altura, elas vivem de tal maneira obcecadas por aquilo que não conseguem ver mais nada. E de facto, irmãos, só o próprio conhece verdadeiramente a dimensão do seu sofrimento, a dimensão da sua angústia. E por isso estas são palavras certas, ditas por um grande homem, um grande sábio, Salomão. Mas ele não disse apenas estas palavras, ele disse mais outras palavras de facto também sábias. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 6,
Segundo livro de Crónicas, capítulo 6, Salomão diz também isto. Ele estava erguido o templo e ele está a orar, Salomão está a orar e ele diz estas palavras no versículo 29. Toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ó todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa. E dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Se por um lado nós temos o próprio, somente o próprio conhece verdadeiramente qual a dimensão da sua dor, qual a dimensão do seu sofrimento, por outro lado, lemos aqui que esse é de facto o nosso pensamento, só nós conhecemos a dimensão da nossa dor, do nosso sofrimento, mas irmãos e amigos, há alguém que conhece também qual é a dor do teu coração. E esse alguém é Deus. Eu não conheço em toda a dimensão qual é de facto a dor, o sofrimento por cada um possa estar a passar. Eu não conheço a vida de cada um de vós, nem vocês conhecem de facto a minha vida. Não sabem qual é de facto a minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia. Mas uma coisa eu sei, Deus conhece. Deus conhece a minha vida toda. Deus conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, conhece o meu andar. Ele conhece verdadeiramente toda a minha vida. E o que Salomão está a dizer é: todo aquele que de facto orar a ti, consoante a dor do seu coração, tem de facto a oportunidade de se dirigir a ti. Por isso, quando sentires a dor, o aperto, o sofrimento, a angústia, de facto no teu coração, não te esqueças, não estás só. Não estás só, mas há alguém que conhece verdadeiramente qual a tua dor, qual o teu sofrimento, e não somente conhece, como está disponível para ti. Nós lemos quando Israel estava no Egito, como escravo, onde esteve durante 400 anos, nós lemos que o Senhor, os seus olhos estavam sobre o seu povo e os seus ouvidos estavam atentos ao seu clamor. Portanto, o sofrimento do seu povo não passava despercebido a Deus. O sofrimento do seu povo, Deus não era insensível à dor, ao sofrimento do seu povo. Da mesma forma, Deus não é insensível ao teu sofrimento. Deus não é insensível ao teu sofrimento. Deus ouvia o clamor do seu povo lá no Egito. E o que é que Deus fez? Deus agiu. Deus não é apenas o Deus que ouve, é o Deus que faz, é o Deus que age, é o Deus que de facto vem ao nosso encontro, que se dirige de facto a nós. Portanto, nunca te esqueças, não estás sós. Deus conhece o teu sofrimento, conhece a tua dor e não somente conhece, mas Ele quer participar, Ele quer intervir, Ele quer manifestar a sua presença na tua vida. Por isso, o que temos que fazer nesses momentos não é deixar-nos obcecar por aquela amargura, por aquela dor,
não é deixar-nos completamente, porque, irmãos, como aquele homem dizia, se nós não pensarmos noutra coisa, deixarmos-nos mover por aquele sentimento, às tantas estamos completamente cegos. Deixamos de raciocinar. A única coisa que vemos é de facto aquela dor, é aquele sofrimento, é aquilo que vem na nossa cabeça. Não deixe chegar a esse ponto. Mas quando de facto há algum sofrimento, alguma angústia, alguma coisa assolar a tua vida, porque nós sabemos, neste mundo, como o Senhor disse, tereis aflições. Mas também disse, tem bom ânimo. Se há alguém que teve aflições neste mundo, foi o Senhor Jesus Cristo. A dor do Senhor Jesus, como há pouco na ceia do Senhor nós lembramos, a dor do Senhor Jesus Cristo foi única. Se houve alguém que sofreu neste mundo, foi o Senhor Jesus Cristo. Não há dor igual à minha dor. Lembramos, a dor do Senhor Jesus, ela era de tal maneira que no jardim do Getsemane, as gotas de suor se transformaram em gotas de sangue. Isto está provado cientificamente, que é possível, e é possível porque aconteceu ao Senhor Jesus Cristo, quando a dor atinge uma dimensão tão grande, manifesta-se desta forma. Mas ali no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus foi consolado pelo Pai. E Deus quer consolar-te. Deus quer animar-te. Deus quer ajudar-te. Tu não estás só. O Senhor Jesus Cristo, Ele depois passou por toda a tormenta, passou por todo o sofrimento, ficou só, porque Ele tinha que ficar só. Ficou suspenso ali entre o céu e a terra. E o que fez separação entre Ele e Deus foi o meu pecado, foi o vosso pecado. Que de facto fizeram separação entre que o Senhor Jesus Cristo, que o Pai tivesse que se ausentar do Filho, deixá-lo só. Mas o Senhor não te quer deixar só. Jamais o Senhor te deixará só. Não te deixarei, nem te desampararei. Acreditas nisto? Não te deixarei, nem te desampararei. Podes passar e podemos, cada um de nós, pode passar por momentos de grande amargura, de grande sofrimento, de facto, neste mundo. Mas, irmãos, não estamos sós. O Senhor, Ele está realmente conosco. Vamos em Hebreus. Nós temos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4 e verso 16, diz-nos assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemo-nos, irmãos, nos momentos de amargura, de sofrimento, sabes o que tens que fazer é chegar-te a Deus. A amargura e o sofrimento tendem a afastar-nos de Deus, mas não deixes que isso aconteça. Mas antes, pelo contrário, como diz este versículo, cheguemo-nos. E cheguemo-nos como? Com confiança. Com confiança. Cheguemo-nos àquele que nós temos a certeza que tem tempo para nós. O Senhor jamais te dirá, agora não. Agora não tenho tempo para ti. Não tenho tempo para falar contigo. Vou estar muito ocupado. E isso fazemos nós. Isso fazemos nós. Quantas vezes há pessoas à nossa volta que sofrem, que têm dificuldades, precisam de uma palavra, precisam de um consolo. E nós dizemos, não tenho tempo. Tenho muito que fazer. Estou muito ocupado. E viramos as costas. Mas Deus jamais fará isso. Deus jamais fará isso.
podemos chegar-nos com confiança quando oramos, quando abrimos a nossa boca para falar com Deus, podemos ter a certeza, os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. E, como diz o resto do versículo, para que possamos alcançar, irmãos, podemos ter a certeza que vamos alcançar. Alcançar alguma coisa. Alcançar o consolo do Senhor. Alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Podemos ter a certeza que alcançaremos a ajuda que precisamos. Porque diz, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No tempo determinado pelo Senhor, certamente alcançaremos o consolo, a ajuda, a força, de facto, do Senhor. Por isso, cheguemo-nos a Ele com confiança. Temos, pela graça de Deus, a liberdade, a ousadia de entrarmos à presença do Senhor, porque o caminho foi aberto. E o caminho foi aberto para Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso nós hoje temos esta liberdade, esta ousadia de entrarmos à presença do Senhor. Portanto, irmão, irmã, em momentos de amargura, em momentos de sofrimento, chega-te ao Senhor. Aproxima-te do Senhor. Clama ao Senhor e Ele te ouvirá. E só Ele te consolará, como só Ele, de facto, pode consolar e quer consolar. Só Ele é verdadeiramente o nosso consolo. Vamos ver dois ou três exemplos em Gênesis, no capítulo 32. Gênesis, no capítulo 32 e verso 7, nós lemos assim: Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Jacó estava angustiado, amargurado, preocupado. Estava preocupado com o quê? Com o encontro que ia ter com o seu irmão Esaú. Ele estava preocupado com esse encontro. Ao pensar nesse encontro, ele ficava preocupado, amargurado. Sabem, ele tinha razões para estar preocupado. Porquê? Porque ele havia enganado o seu pai Isaque e havia roubado a progenitura do seu irmão Esaú. Por isso, este encontro com o seu irmão Esaú, o que ia no seu pensamento era: ele vai matar-me. Eu vou me encontrar com o meu irmão. Ele tem razões para me matar. Ele tem razões para dar cabo de mim, para dar cabo da minha família. Ele tem razões porque eu roubei-lhe a progenitura. Portanto, a consciência de Jacó acusava-o de se ter portado mal, de facto ter deixado que o pecado entrasse na sua vida. E sabem, irmãos, nós algumas vezes passamos por momentos de amargura porque deixamos que o pecado entre na nossa vida. Passamos por momentos de amargura, a nossa consciência acusa-nos, ficamos amargurados, ficamos perturbados, porque nos sentimos culpados, porque deixamos que o pecado entrasse na nossa vida. E o pecado afastou-nos de Deus. E o pecado fez-nos tomar atitudes incorretas, ter comportamentos incorretos, termos atitudes que nada têm a ver com Deus, comportarmos de forma que nada tem a ver com o Filho de Deus. Foi o que Jacó fez. Não era correto. Jacó, a atitude que ele tomou foi de facto muito, muito má. Não é comportamento de um filho de Deus.
enganar o seu pai, roubar o seu irmão, roubar-lhe a sua progenitura. Por isso ele tinha razões para estar preocupado com aquele encontro que de facto ia acontecer entre ele e o seu irmão Jacó, Esaú. Então, nós lemos no versículo 30: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O que é que Jacó fez antes de se encontrar com o seu irmão Esaú? Encontrou-se com Deus. Ele estava amargurado, preocupado com aquele encontro, com o seu irmão. E antes que acontecesse aquele encontro, ele encontrou-se com Deus. Podemos dizer, ele abriu o coração na presença de Deus. Certamente falou com Deus, lhe disse o que ia no seu coração, a sua amargura, confessou o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é isso que a palavra de Deus diz? Se de facto tens consciência que tens tomado atitudes que não abonam a teu favor, que não abonam a favor de um filho de Deus, tens-te comportado de facto de forma que tem desonrado o nome de Deus, que tem prejudicado até mesmo aqueles que estão à tua volta, a tua família, como Jacó fez, então encontra-te com Deus. Tem um encontro com Deus. Abre o teu coração. Fala com o Senhor. Reconhece o teu pecado. Reconhece a tua fraqueza. Podes ter a certeza que tudo mudará após esse encontro com Deus. Portanto, quando realmente alguma coisa te preocupa, porque reconheces que o erro é teu, estás amargurado porque alguma coisa fizeste que não estava certa, então encontra-te com Deus, fala com Deus e podes ter a certeza que após esse encontro com Deus, tudo mudará na tua vida. No capítulo 33 e verso 4, nós lemos: Jacó e Esaú encontram-se. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Como? Com a espada na mão? Para matar o seu irmão? Para destruí-lo? Para acabar com ele? Não. Então Esaú correu ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram. Portanto, um encontro que Jacó temia, que fosse de facto de sofrimento, aumentasse o seu sofrimento, aumentasse a sua amargura, tornou-se num encontro de bênção. E porquê? Porque primeiro ele encontrou-se com Deus. E é isso, irmãos, que deve de facto acontecer com cada um de nós. Não deixemos que alguma coisa nos separe de facto do Senhor. Se temos consciência que deixamos que o pecado entrasse na nossa vida, deixamos que o pecado realmente interferisse na nossa relação com Deus, prejudicasse a nossa relação com Deus, que prejudicasse inclusivamente aqueles que estão à nossa volta, então a primeira coisa que tens que fazer é encontrar-te com Deus. É abrires o teu coração na presença de Deus, confessares o teu pecado, reconheceres as tuas maldades, reconheceres as tuas fraquezas e podes ter a certeza, tudo mudará depois desse encontro com o Senhor. Um outro exemplo que nós temos tem a ver no segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 18,
desculpem, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, desculpem lá, primeiro livro de Samuel, em primeiro lugar, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós temos o exemplo, outro exemplo, que é Ana. Ana era uma mulher amargurada, uma mulher de sofrimento, e a razão do seu sofrimento, digamos que ela não tinha culpa, porque Ana era estéril. E ser estéril naquela altura não era fácil. Significava que alguma coisa era o castigo de Deus, alguma coisa havia na sua vida que não era aprovado por Deus e, portanto, era um sofrimento. E neste caso o sofrimento de Ana ainda era maior porque ela era casada com Elcana e não somente ela, mas outra mulher, Penina, e essa mulher tinha vários filhos. E ela lançava em rosto a Ana, portanto, fazia-a sofrer, humilhava-a, maltratava. E, portanto, Ana sofria, Ana estava, de facto, amargurada com a situação. Então, no capítulo 1 e verso 10, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que é que Ana fez? Ela continuou amargurada, a lamentar a sua vida, a sua situação, a culpar Deus, a culpar este e aquele. Não. Ela foi ter com o Senhor. Ela encontrou-se com Deus. Ela orou ao Senhor. Porque, de facto, só o Senhor lhe podia valer. Só o Senhor nos pode valer, irmãos. É importante, de facto, cada um de nós ter o apoio dos irmãos, sentir a presença dos irmãos, mas só o Senhor nos pode valer. De onde me virá o socorro? O socorro vem do alto. Do Senhor vem o nosso socorro. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu libertador, Ele é a minha vitória. Só do Senhor vem verdadeiramente o socorro, a ajuda. E Ana sabia que só o Senhor lhe podia valer. Por isso, ela prostrou-se perante o Senhor, abriu o seu coração na presença do Senhor, orou ao Senhor, disse-lhe o que lhe ia na alma, o sofrimento porque de facto passava. Então, o resultado, no versículo 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Nasceu Samuel, grande homem de Deus, o grande servo do Senhor. Ela teve o seu filho, entregou-o ao Senhor. Mas, irmãos, o Senhor dá muito mais do que aquilo que nós pensamos, muito mais do que aquilo que nós pedimos. Ele dá-nos muito mais. E com Ana aconteceu exatamente isso. No capítulo 2 e verso 21 diz: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O Senhor não lhe deu apenas um filho, o Senhor deu-lhe muito mais. Deu-lhe um filho que foi, de facto, uma bênção. Foi um servo de Deus. Felizes os pais que têm os seus filhos nos caminhos do Senhor, que servem ao Senhor, que são fiéis no serviço do Senhor. E Samuel era isso mesmo. Era um servo do Senhor. Vivia para o Senhor. Mas o Senhor abençoou a Ana. Ela pediu 1. O Senhor deu-lhe 5, 6. E ela só pediu 1. Por isso, irmão, irmã, há alguma coisa, há amargura no teu coração? Há alguma coisa que te causa amargura, sofrimento no teu coração? Então faz uma coisa. Busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Humilha-te perante o Senhor. Abre o teu coração na presença do Senhor. E podes ter a certeza.
serás consolado e ajudado como nunca fostes. Vencerás essa amargura, esse sofrimento, como só o Senhor pode dar a vitória. Aquele homem, ele não esquecia. A coisa continuava lá. Estava mais ou menos ultrapassada, mas continuava lá ainda alguma coisa. Mas quando o Senhor opera, tudo se vai. É uma libertação completa, total. Porque aquilo que o Senhor nos dá, o gozo que o Senhor nos dá, supera toda a amargura, supera todo o sofrimento. O gozo, a alegria que de facto vem do Senhor. Não há perturbação nenhuma deste mundo que de facto possa interferir. Por isso, não estás só. Estás amargurada, alguma coisa te preocupa. Tens um Deus tremendo. Temos um Deus que é tremendo. Temos um Deus que é presente. Ele não é um Deus ausente. Lembram-se quando, agora passou-me, o sacerdote, não me recordo agora, quando ele enfrentou os profetas de Baal e que fizeram a fogueira, e ele dizia, os profetas clamavam lá ao seu Deus, ele dizia, continuem a clamar, possivelmente ele foi fazer uma viagem, possivelmente ele está a dormir, possivelmente ele terá ido para algum lado. Mas quando ele orou ao Senhor, veio fogo do céu e consumiu o altar. O nosso Deus não está ausente. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus não está ausente. Ele está presente. Ele está na vida de cada um de nós. Nunca esqueçamos isto, irmãos. Porque por vezes os momentos de angústia e de sofrimento querem abafar-nos. Não pensamos noutra coisa. Afeta a nossa relação com Deus. Não deixemos que isso aconteça. Temos um exemplo a seguir. A hora já vai, já ultrapassou. Mas temos o exemplo de Davi. No segundo livro de Samuel, rapidamente, no capítulo 18, segundo livro de Samuel, no capítulo 18 e verso 33, 18:33 diz: Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi, pai de Absalão, rei Davi, Absalão havia morrido. Este filho era um problema. Era um filho rebelde. Era um filho que estava na gênese ele queria ocupar o trono do pai. Ele não se importava se o pai morresse ou não. Ele queria ocupar o trono do pai. E havia uma rebelião para destronar Davi do seu trono, movida pelo próprio filho. Mas, de facto, o Senhor não dorme. E na batalha, na fuga, ele acabou por ser morto à espada, mas inicialmente, na fuga, ele ficou preso numa árvore, pelo pescoço, pelos cabelos. E depois, aliás, há aqui uma passagem, há aqui um versículo em que Davi, ele diz aos seus chefes da guarda, em que ele dizia, tratai bem Absalão, ou seja, não o matais. Ou seja, ele falava como pai. Ele é um filho rebelde, mas era o seu filho. E então ele ficou suspenso numa árvore. E o chefe, o chefe lá do exército de Davi, não deu ouvidos à voz de Davi, pedindo que não matassem Absalão, e ele próprio matou. E Davi ficou
completamente fora de si. Como vemos, ele chorou, ele ficou desesperado. Eu digo-vos, pela graça de Deus, eu tenho um filho e não sei o que é perder um filho, mas que deve ser, com certeza, das piores dores, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Ainda que seja um filho como este, um filho rebelde, um filho que só lhe dava problemas, mas era seu filho. E quantos pais têm filhos assim? Quantos pais têm filhos que lhes causam sofrimento tremendo? Mas são seus filhos. E quando acontece uma coisa destas, qualquer pai sofre. Sofre. E Davi estava a sofrer de uma forma tremenda. Ele já não queria saber de mais nada. Isolou-se, fechou-se na sala. Mas teve que ser despertado por alguém. Então diz no versículo 19: e disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvia dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às fortalezas da cidade, como o povo de vergonha, e se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos e tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, capitães e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te pareceria aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai, fala conforme o coração dos teus servos, pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e a maior mal te será isso do que todo o mal que vem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou-se à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu cada um para as suas tendas. E todo o povo e todas as tribos de Israel andavam altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vos calais e não fazeis voltar o rei. Ele era rei de Israel. Por muito sofrimento. E o sofrimento da perda de um filho, como eu disse, é tremendo. E há pessoas que passam por essa experiência, isolam-se de tudo e de todos. A sua vida acabou. A sua vida acabou. Mas isso não é justo para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que os amam. Não era justo para o povo, para o exército, que sempre esteve ao lado de Davi. E naquela batalha, se Absalão tivesse ganho, possivelmente Davi estaria morto. Se Absalão tivesse ganho, possivelmente toda a família estaria morta. E agora Davi desvalorizava, não queria saber do resto do povo, não queria saber de mais ninguém. A dor, o sofrimento cegou completamente, afastou de tudo e de todos. Não deixemos que isso aconteça. Não deixemos que a dor, seja ela qual for, e, como eu já disse, a dor de perder um filho é tremenda. Mas seja qual for a dor, não deixemos que nos afaste de Deus. Se queremos ser consolados, se queremos de facto sair vitoriosos dessa situação, jamais nos podemos afastar de Deus. Por isso, irmãos, se há momentos de amargura, sejam de sofrimento, sejam eles qual forem, busquemos o Senhor. Só nele nós encontramos o consolo,
a ajuda, a força, a orientação, encontramos aquilo que precisamos para o momento que estamos de facto a passar. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a viver cada dia, cada momento. O Senhor Jesus Cristo, Ele em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Ele tomou o nosso fardo, que é pesado, para que nós tomemos o fardo dele, que é leve. Por isso, irmãos, em qualquer momento, em qualquer situação, nunca deixemos de buscar a presença do Senhor, porque somente na presença do Senhor encontramos a vitória para a situação que estivermos de facto a viver. Que o Senhor nos ajude. É mesmo, pela graça de Deus, mais uma vez ouvíamos, e a solução é esta: há um problema, é ao Senhor que a gente tem que recorrer. Eu nunca ouvi ninguém ter um problema num telemóvel e ir buscar a instrução da máquina de lavar roupa. Se calhar não vai encontrar lá a solução para o problema no telemóvel, tem que ir buscar o livro de instruções do telemóvel. E é assim, irmãos, que o Senhor nos ajude, para que quando tivermos um problema, a solução está em nós nos chegarmos a Deus. E foi esta manhã aquilo que ouvimos. Assim como Jacó e assim como Ana e outros exemplos nós tivemos, de que perante um problema, a primeira atitude a tomar é chegarmos aos pés do nosso Deus. E chegarmos aos pés do nosso Deus é pegarmos na sua palavra. Não há solução no outro lado. Aparentemente até pode ser que aos nossos olhos pensemos que sim, mas não. A solução é chegarmos primeiro a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, vamos ficar de pé e vamos dar graças e terminarmos com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto é perante Ti, Senhor, o Criador de todas as coisas, que nós temos a solução para tudo, Senhor, e quando nós dizemos a solução, Senhor, é o conforto, o consolo, a paz que tanto o mundo busca, Senhor, em coisas que são falíveis, Senhor. E nós te damos graças porque a paz que Tu nos dás não depende das circunstâncias que nos rodeiam, Senhor. E não são os problemas, Senhor, nem as circunstâncias más ou boas que nos podem influenciar quando nós estamos de facto firmes na rocha, Senhor. E nós mais uma vez te agradecemos porque temos a possibilidade de podermos nos debruçar sobre a Tua palavra, de ouvir a Tua vontade, de ouvir a Tua voz, porque é através da Tua palavra que Tu nos falas hoje, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por aquilo que ouvimos esta manhã, Senhor, ainda te pedindo, Senhor, que também possas cuidar daqueles que continuam a padecer, Senhor. Cuida também da Nádia e do Miguel, Senhor, que agora foram ver o que é que se passa, Senhor. A Nádia não se está a sentir bem, mas que Tu possas cuidar, Senhor. Te agradecemos mais uma vez porque Tu estás no controle de tudo e todos, Senhor, ainda te dando graças, Senhor, perante o dia que Tu fizeste nascer e que nos vais dar ainda mais coisas, Senhor, que Tu nos ajudes, Pai, a vivê-lo para Ti. Tudo isto pedimos e agradecemos, te agradecendo mais uma vez pelo Teu servo, Senhor, que Tu cuides dele, da sua família, cuida da Cristina também, restabelece-a, Senhor, o quanto antes, Senhor, é o nosso desejo, assim como possas cuidar do Filipe, Pai. Tanto graças por tudo isto no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.